A gente vai entrar na segunda classe agora, que são os lipídios, certo? Os lipídios a gente vai ver só as principais classes, porque em teoria vocês já viram, já estudaram, tá? Então os lipídios, eles são gorduras e óleos insolúveis em água. Por serem agrupados com base em propriedades de solubilidade, eles são quimicamente mais diversos do que outros grupos de biomoléculas. Ou seja, eles têm uma quantidade de funções metabólicas muito maior do que as outras classes, certo? A maioria dos lipídios são moléculas de armazenamento de energia ou componentes estruturais de membranas. Porém, existem também os hormônios, as vitaminas, os pigmentos. As vantagens de se usar lipídios como armazenadores de energia são que os seus carbonos eles são muito mais reduzidos que em qualquer outro tipo de molécula. Por isso, por serem longas cadeias de hidrocarbonetos, é que os lipídios foram escolhidos ao longo do processo evolutivo como molécula de armazenamento de energia. Porque na hora que a gente demandar uma quantidade de energia muito grande mesmo, e for oxidar um lipídio, ele vai nos fornecer uma quantidade de energia muito maior, porque as suas ligações elas são muito mais reduzidas do que em qualquer outro tipo de macromolécula, certo? Além disso, eles são hidrofóbicos. Sendo hidrofóbicos, eles não vão carregar o peso extra da água quando estiverem sendo transportados. Proteínas, carboidratos precisam de uma camada de solvatação muito grande. E aí, sendo água ou não, é peso, Vai somando o peso daquela molécula e aí dificulta esse processo de transporte. Então, o tamanho delas é maior do que as outras moléculas, mas a ligação delas é menor, é isso? Não. É mais energética. É mais energética, porque as ligações são extremamente reduzidas. Sim, entendi. Certo? Reduzida de tamanho, Não, de reduzida no sentido de... Exatamente, são ligações bem mais reduzidas. Além disso, nós temos os adipócitos, que são células específicas que têm a capacidade de armazenar gordura sob a pele para até meses. O glicogênio, ele só vai suprir energeticamente a gente no máximo aí por um dia. Se você passar um dia de jejum, você consegue ter aí a fonte de glicogênio. Depois esgotou, tu já começa a quebrar outras moléculas para ter fonte de energia. Os lipídios não, a gente tem como exemplo clássico a hibernação. Eles vão, se alimentam durante o verão e a primavera, acumulam o máximo de gordura possível e depois passam o inverno todinho dormindo e não morrem. Por quê? Porque esses lipídios, essa gordura armazenada vai fornecer a energia que eles precisam para manter os processos metabólicos e ainda vai proteger, já que eles têm essa função também de proteção térmica, vai proteger eles das baixas temperaturas. Servem como isolante térmico, eu acabei de falar, e podem inclusive ajudar na densidade. Essa densidade, como é que a gente consegue visualizar uma aplicação? A gente tem um exemplo das cachalotes, Quando as cachalotes querem ir ficar lá dormindo, lá no fundo do mar, elas vão gastar um pouquinho de energia para descer, só que elas não vão gastar energia para se manter lá embaixo. Por quê? Porque lá na cabeça delas, vai ter os lipídios que em baixa temperatura eles vão endurecer. E o fato dele endurecer faz o peso que ela consegue ficar lá embaixo sem gastar energia. A partir do momento que ela quer subir para se alimentar ou qualquer outra razão, ela vai gastar um pouquinho de energia para subir e os lipídios da cabeça dela, como a temperatura vai aumentando, ele vai saindo do estado sólido para o estado líquido e aí ajuda ela a flutuar. Então ela também não gasta tanta energia, certo? Então ele tem as mais diversas funções, que é o que está aqui, Armazenamento de energia lá no tecido adiposo, os triglicerídeos, que é o que é armazenado nos adipócitos que compõem esse tecido, vão fornecer energia quando o nosso organismo demandar, quando a gente não tiver mais, por exemplo, carboidrato para utilizar. Tem a função estrutural, nós temos os glicerofosfolipídios, componentes principais das membranas plasmáticas, e eu falei no início da aula que se a gente não tivesse tido
ao longo da evolução, na criação mesmo da vida em si, a formação da bicamada lipídica, a gente não teria a vida. E quem é que forma essa bicamada lipídica? São os fosfolipídios, os glicerofosfolipídios principalmente, tá? Temos o colesterol, que também é componente das membranas, ele também tem um papel no transporte de gorduras no sangue. Nós temos as ceras, que tem inúmeros papéis de proteção, cera do ouvido, né, para evitar água e tudo mais. Então tem esse papel de revestimento, a cera das folhas, né, que vai também proteger. Temos a função aí de pigmentos, então eles podem formar pigmentos no organismo. Qual a diferença de óleo e gordura? De óleo e gordura, normalmente a gordura ela é mais solidificada, né? A gordura da carne, você vê aquela gordura branca dura. O óleo é o óleo de cozinha, ele é líquido, entendeu? Então, está relacionado à origem, por exemplo, ser da origem animal ou ser da origem vegetal? não, nem sempre vai estar relacionado à origem, tá? Mas é uma característica que de origem animal normalmente tem um aspecto mais de gordura, mas pode ter origem animal um óleo. Por exemplo, das baleias cachalotes, que foi por muito tempo elas foram sendo extinguidas para justamente tirar aquele óleo que ele é combustível, né? Pois é, exatamente. Então tem óleo de origem animal que também é líquido, mas a predominância quando a gente fala em termos de alimento é a gordura mais rígida, né? Dura. Mas eu li uma vez que óleo, aliás, a diferença do óleo e da gordura estava aqui. O óleo, ele é sólido a temperatura ambiente. A temperatura ambiente considerada ser 25 graus Celsius. O óleo não, né? Desculpa, a gordura, sólido a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. E o óleo, gordura. Já o óleo não, o óleo é líquido a essa temperatura. No momento em que você tem onde nós estamos, que é 30 e poucos graus, até a gordura em si, ela vai ficar... Não, pois é, todos vão ter a sua temperatura de fusão, né? Vai ter a sua mudança. Mas gordura, o que a gente associa ao sólido, e o óleo a gente associa ao líquido. Mas todos vão passar pelos três, porque toda substância vai ter o ponto de fusão e tal, então eles vão passar por todos os estados, certo? Eles também funcionam como sinalizadores, né? São hormônios, esteroides, vocês viram isso, as prostaglandinas, os leucotrienos, que são sinalizadores de inúmeros processos inflamatórios, de dor, de outras doenças, certo? Então, tudo isso está associado às funções dos lipídios. O que é essa prostaciclina? Prostaglandina? Não, prostaciclina. O quê? É precursor da prostaglandina. É só para a molécula lipídica que dá no precursor prostaciclina que vai dar na prostaglandina. É só precursor. Então, os ácidos graxos são os componentes básicos dos lipídios, né? Da grande maioria das classes de lipídios. E eles são derivados de hidrocarbonetos super reduzidos. Se eu digo que eles são super reduzidos, a gente já consegue imaginar que eu tenho aqui uma cadeia de carbonos. Eu espero encontrar como grupos, né, laterais desses carbonos, principalmente o quê? Hidrogênio, né? Ele é super reduzido, então eu vou encontrar vários hidrogênios. Se eu tivesse vários oxigênios, não seria uma molécula caracterizada como super reduzida, certo? Superoxidada. Exatamente. Então, assim, a sua oxidação gera muita energia, por isso que ao longo da evolução foi escolhido como molécula de armazenamento de energia. Normalmente tem cadeias hidrocarbonatas de 4 a 36 carbonos com grupamento ácido. A cadeia geralmente contém um número par de átomos de carbono e os mais predominantes é a cadeia com 16 ou 18 carbonos, certo? A cadeia geralmente é linear, mas ela pode ser ramificada. Alguns ácidos graxos contêm anéis de 3 carbonos ou grupos hidroxila. Alguns podem ser saturados, ou seja, a gente não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos. Podem ser monoinsaturados, a gente tem só uma ligação dupla acontecendo nessa cadeia de 18 carbonos, por exemplo, a gente tem uma ligação dupla. Ou ele pode ser poliinsaturado, eu posso ter várias ligações duplas entre esses carbonos, certo? Que vai influenciar na polaridade, na densidade, no ponto de fusão, essas características da molécula lipídica.
Então, as ligações duplas são quase sempre não conjugadas. Então, quando a gente tem uma insaturação acontecendo na molécula lipídica, a gente observa o quê? Uma ligação dupla, aí duas ligações simples, para depois vir outra dupla, quando a gente tem uma molécula poliinsaturada, certo? Normalmente elas são não conjugadas, mas pode vir uma molécula ou outra sendo conjugada. E o que é uma conjugada? É quando é o sim, não, certo? É alternando, né? A configuração quase sempre é cis em vez de trans. O que é cis? Aqui um exemplo, cis. Os dois estão para o mesmo lado, né, do plano. Trans vai vir um para um lado e outro para o lado. E outro para o outro lado, né, para baixo. Minha avó não vai aguentar não. Os ácidos graxos, eles são nomeados como o número de carbonos que ele tem, ou se for insaturado, vai ser o número de carbonos, 2 pontos, o número de insaturações, e aí entre parênteses você coloca delta, o número do carbono onde aconteceu a insaturação. Ah, professora, mas a insaturação aconteceu entre o carbono 9 e o carbono 10. Primeiro carbono, né, da numeração menor. Então aqui, ó, a nomenclatura tem 18 carbonos, essa molécula, tem uma insaturação e entre parênteses delta 9. Por quê? Porque a insaturação ela inicia no carbono 9. Aqui é o exemplo, né, da molécula cis, porque todos os grupamentos desse carbono que tem dupla ligação estão no mesmo plano. Se fosse trans, estariam para cima e o outro estaria para baixo. E aqui é um exemplo de um poliinsaturado, certo? E é a mesma coisa, tem 20 carbonos essa molécula, tem 5 insaturações e entre parênteses você coloca o delta e o carbono, né, de numeração mais baixa, onde está a insaturação. Essa é a forma de fazer a nomenclatura da molécula lipídica. Então, os ácidos graxos, eles têm baixa solubilidade em água devido à cadeia hidrocarbonada, obviamente. Quanto mais saturada a cadeia, mais hidrofóbico. Alguns ácidos graxos possuem um grupo carboxílico, que confere uma polaridade na cabeça, o que dá um ponto hidrofílico, que é a característica dos lipídios de membrana, né? Então, quando a gente pensa em hidrocarboneto, para vocês terem uma ideia de como eles têm uma quantidade grande de energia, os combustíveis fósseis, eles são hidrocarbonetos, né? Não estou dizendo que eles são lipídios, pelo amor de Deus. Eles são hidrocarbonetos. E por serem hidrocarbonetos, as ligações são tão reduzidas que eles conseguem funcionar como combustível, né? Tem aquele processo da explosão que consegue mover o motor de um carro. Então, por isso que os lipídios no processo evolutivo foram selecionados, porque eles também têm essa característica de serem hidrocarbonetos. Não com tantos carbonos, né, como um combustível fóssil, mas ele tem essa carga energética entre as suas ligações de carbono. Então, a polaridade desses lipídios, ela vai ser interferida justamente pela presença ou não de um grupamento polar, certo? O ponto de fusão, ele também é influenciado pelas saturações. Quanto mais saturado, mais denso e mais em forma de cera vai ser esse lipídio. Por quê? Porque se eu tenho um lipídio saturado, ele não tem nenhuma insaturação, então ele vai ser o quê? Linear. Se ele é linear... Ah, muito obrigada. Se ele é linear... E eu, meu Deus do céu, o que é isso? Se a senhora quiser falar um pouquinho mais baixo, a gente também consegue. Eu não consigo. É porque eu sempre... Não, para dar aula tem que botar... Aí eu não, já acostumei, ele já sai... Ela já sai truando. Aí o que é que acontece? Se eu tenho um lipídio todo linear, se eu tenho vários juntos, ele vai empacotar. Se ele empacota, ele fica mais denso, vai ser mais difícil eu ter acesso para quebrar essas ligações. Então, isso vai dificultar também, vai interferir no ponto de fusão dessa molécula. Se eu tenho uma insaturação, ó, na imagem aí ficou ótimo, agora com a pastilha aí fica enrolando a língua. Com a insaturação, você já vê aqui a quebra. Então, ele tem essas alterações, então ele não vai empacotar perfeitamente. Então, se você for imaginar
a gordura da picanha e o óleo, sei lá, de canola, você vai ver na composição que a quantidade de lipídios saturados na gordura da picanha é imensamente maior do que no óleo de canola. No óleo de canola, a predominância é de lipídios insaturados. Por isso que ele tem esse estado líquido quando está a temperatura ambiente. Então, essas insaturações, né, que é as ramificações que acontecem na ligação dupla, elas vão reduzir a tensão do empacotamento e aí vai deixar esses lipídios no estado líquido de óleo. Oi? Então, no caso, a gordura saturada seria, a grosso modo, menos líquido, temperatura, na mesma temperatura. É insaturada, mais líquido. Exatamente. Então, tem um menor ponto de infusão. Outra pergunta que eu tenho. Por que recomendam não esquentar azeite? É maior ponto de infusão. Maior? É. É insaturada? Não, eu falei insaturada. Agora aí. Lembra, professor? Por que recomendo não esquentar o azeite? Porque o azeite... mas isso aí não tem muita relação com os lipídios, não. Porque o azeite, ele é extraído de várias fontes, né? E ele tem os seus compostos biológicos, que ele é extraído de uma fonte natural. A partir do momento que você esquenta, esses compostos, eles se convertem em outros compostos. E esses compostos do azeite, quando ele é exposto a temperaturas muito elevadas, ele vai ser tão danoso quanto você utilizar o óleo de cozinha normal. Então, azeite bom, né, em que as moléculas lipídicas elas não sofrem transformação, é o azeite que você joga ali na comida e tempera e come ele já pronto. Se você esquenta, ele muda essa composição, entendeu? Mas é muita coisa que muda dela, tipo, são ligações. São ligações que, a partir do momento que mudou a ligação, mudou a molécula, entendeu? Por exemplo, você muda uma molécula, muda uma ligação e aí expõe um carbono que antes não interagia com a molécula do teu organismo e agora ele já vai interagir. Ou faz esse aumento da temperatura, libera radicais livres, tu ingere esses radicais livres, vão causar danos na tua célula, entendeu? Então o ideal é que você não esquente o azeite, use o azeite para temperar e tudo mais. Não adianta, é melhor usar o óleo mesmo. Professora, talvez seja uma dúvida mais contrária, mas, por exemplo, eu ingiro o azeite ou a gordura de uma carne, que é soda, né? Beleza. Quando eu ingerir que eu vou quebrar as ligações, então no final vai ser a mesma coisa, não é? Não, você não quebra as ligações. Quando você ingere a gordura de uma carne, você vai ingerir os triglicerídeos. Esses triglicerídeos que a gente vai ver no metabolismo semana que vem, eles vão ser quebrados nos ácidos graxos. Qual é a predominância de ácidos graxos na gordura da picanha? Saturado. Se você ingerir o azeite, qual é a predominância de ácidos graxos no azeite? Insaturado. Quem é que vai ficar empacotando lá no teu sangue? O saturado. O insaturado, ele não vai empacotar tanto, entendeu? Então, os ácidos graxos é que são o resultado da digestão. São eles que são liberados na corrente sanguínea, tá? Então, os ácidos graxos, eles circulam no sangue ligados à soroalbumina e a lipoproteínas, que são aquelas provenientes do processo digestivo, que só semana que vem a gente vai ver. Os ácidos graxos, quando são colocados em contato com bases, principalmente bases fortes, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, formam sais de ácidos graxos, que é o que a gente conhece pelo sabão, certo? Então, quando a gente pede, vamos coletar o óleo de cozinha e fazer aqui um favor ao meio ambiente, aí você pega lá a soda cáustica, joga para preparar o sabão, é isso que está acontecendo, certo? Tais sais, eles são anfipáticos, porque eles vão possuir uma cabeça polar, que é o grupo carboxila ionizado, e a cauda não polar, que vai ser a cadeia de hidrocarbonetos do ácido graxo em si, certo? Então, quando a gente forma um sabão, esse grupamento hidroxila aqui, que a gente coloca em contato com o óleo de cozinha, é justamente para ele fornecer o que vai dar a polaridade na cabeça desse lipídio, entendeu? Na água, os sabões, eles não se dissolvem de verdade, mas eles se dispersam em micelas, onde as caudas hidrofóbicas se agrupam para evitar a água,
e as cabeças polares interagem com a água. Então, é aquele esqueminha que a gente vê lá desde o ensino médio, né? Então, aqui é só para mostrar para vocês, né? Saturado empacota muito mais fácil e insaturado ele acaba empurrando as outras cadeias de ácidos graxos. Os triglicerídeos, que são o primeiro grupo de lipídio que é formado pela composição básica dos ácidos graxos mais um glicerol, eles contêm 3 ácidos graxos unidos por ligações éster a uma molécula de glicerol. Os 3 ácidos graxos podem ser iguais ou podem ser 3 ácidos graxos diferentes. Sem o grupo carboxila, eles são ainda mais apolares que os ácidos graxos. Por quê? Porque são 3, né? Se não tem o glicerol, vai ter 3 ácidos graxos ali e vai ser mais hidrocarboneto junto. Então, os triglicerídeos, eles armazenam energia metabólica e fornecem isolamento térmico. Os triglicerídeos podem ser hidrolisados por ácido ou base. Com base, realiza o processo de saponificação que produz o sabão. E esses triglicerídeos também podem ser decompostos por enzimas conhecidas por lipases. Então, quando ele chega lá, a gente ingere, chega lá no duodeno, é que vai iniciar o processo de decomposição dos lipídios com a ação das lipases e também, né, os sais e tal, que ajuda a emulsificar esses compostos. Então, por que eles vão armazenar energia metabólica e fornecer o isolante térmico? Porque esses triglicerídeos que são produzidos, eles vão ser armazenados nos adipócitos, ou seja, no tecido adiposo, que é a nossa fonte básica de energia e também que causa, por mais que a gente tente evitar, ele vai formar essa camada de isolamento, certo? Então, aqui, ó, grupo glicerol com 3 ácidos graxos. Aqui tem um exemplo. Tem um ácido graxo mais curto, saturado, um ácido graxo mais longo, saturado, e outro ácido graxo longo com 2 insaturações. Então, a gente tem triglicerídeos que são completamente saturados. Temos uns que são monoinsaturados, dos 3, só um tem uma insaturação. E temos aqueles que são poliinsaturados. O que é que vocês conseguem definir no ômega 3, no ômega 6? Qual é o tipo de triglicerídeo que vai ter predominância nessas moléculas que a gente já ouve tanto falar? Insaturação do carbono 3 e do carbono 6? Exatamente. Então vai ter uma predominância de moléculas poliinsaturadas, certo? Por isso que é tão importante o consumo dessas moléculas. É o quê? Não, foi só, eu não expliquei sobre ômega 3 e ômega 6, não. Só a gente ouve tanto falar que ômega 3 e ômega 6 são bons, né? Então eu perguntei, o que é que se espera que seja predominante nessas moléculas? Então a gente espera que os triglicerídeos que formem essas moléculas sejam principalmente poliinsaturados, né? Porque se todo mundo diz que é bom, é porque ele deve ser poliinsaturado, certo? Foi só nesse sentido, certo? Um carbono 3 e um carbono 6. É, exatamente. Mas, só uma pergunta, qual é a diferença entre o ômega 3 e o ômega 6? É só isso? É só a posição. E a parte polar nesse caso aí, era formada apenas desse glicerol? Do glicerol. Só ele? Só o glicerol. Porque quando há interação, o ácido graxo ele não tem nenhum grupamento polar. É o glicerol que vai fazer na ligação éster esse papel de polarização no triglicerídeo, certo? Quando a gente for para outra classe, que são os glicerofosfolipídios, aí vai ter a interação do ácido graxo com outro tipo de molécula, por exemplo, fosfato no fosfolipídio, que aí dá a característica polar. Vocês pediram para aumentar, foi? Para reduzir, né? Que eu tô pingando aqui. Tá puxado. Pode falar. Eu tenho visto que nessa parte do ômega também falava que o ômega 3 ele tinha mais insaturação, aí no 6 tinha menos e no 9 tinha menos ainda. É, o melhor é o 3 de todos. No caso dos triglicerídeos, eles vão ser o precursor do colesterol que vai formar as placas de ateroma ou eles vão ter as placas de ateroma também?
Não, eles não vão ser os precursores das... Quando a gente libera os ácidos graxos, esses ácidos graxos é que vão ser precursores aí das moléculas lipídicas, certo? Triglicerídeos, a base de todos os lipídios, da maioria, existem os grupos que não têm como base os ácidos graxos, certo? A base da maioria das classes de lipídios são os ácidos graxos. Outros são moléculas carbonadas mesmo que vão formar aí, por exemplo, colesterol, que são os esteroides, que tem outra base, certo? Mas não é o triglicerídeo que vai dar origem ao colesterol, certo? Isso são classes distintas. Triglicerídeo é uma classe, esteroides é outra classe, então cada um tem o seu precursor, a sua base. E aí, professor, na educação lá, explica toda essa parte lá da saturada, Pronto. Cada triglicerídeo ele tem um grupo glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Esse triglicerídeo ele pode ter 3 ácidos graxos saturados, que aí a gente classifica ele como saturado. Ele pode ter 2 ácidos graxos saturados e 1 monoinsaturado, aí a gente classifica ele como monoinsaturado. E ele pode ter 1 ácido graxo saturado e 2 insaturados aqui, e a gente classifica esse triglicerídeo como poliinsaturado, certo? Nesse caso aí de cima, de monoinsaturado, se tivesse mais uma insaturação nessa terceira cadeia da ácido graxo, Esse aqui? Não, o primeiro. Esse aí que tem uma insaturação. Se nessa vez Tivesse uma insaturação, né? Ele seria monoinsaturado, que é uma molécula insaturada que tem dentre os 3 ácidos graxos. Aí tem essa classificação de mono, de acordo com Aqui é a classificação do triglicerídeo em si, e não do ácido graxo. Segunda classe que nós temos as ceras, né? As ceras são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, que vão ter aí cerca de 14 a 36 carbonos com álcoois, né? Gerando no final de 16 a 30 carbonos. As ceras, né? A condensação dos ácidos graxos com o álcool. Então, as ceras são ésteres de ácidos graxos com pontos de fusão elevados e envolvidos no armazenamento de energia, ou principalmente, que é o que a gente conhece como hipermeabilizantes. Meu Deus do céu. Então, a gente tem a presença dessas ceras nos cabelos, nas penas, né? Por exemplo, por que os pássaros conseguem lá ficar flutuando nos lagos sem afundar? Porque eles têm a capacidade de produzir uma cera específica e eles ficam lá passando nas penas e aí não molha as penas. Se não molha as penas, eles não afundam, eles conseguem ficar flutuando, certo? Temos nas plantas, né, na folhinha que é toda revestida lá por aquela cera, para não ter esse problema. Então, eles têm a junção de um ácido graxo com um álcool também com uma grande quantidade de carbonos. Então, ele tem esse aspecto duro, sólido, né? Como a gente viu lá nas gorduras, quando a gente se refere aos triglicerídeos, que é justamente por conta dessa quantidade de carbonos na formação dessa cera. Os glicerofosfolipídios, ou também chamados fosfoglicerídeos, contêm o glicerol, 2 ácidos graxos e um grupo fosfato, que os difere dos triglicerídeos é isso, que os triglicerídeos têm 3 ácidos graxos. Os glicerofosfolipídios têm 2 ácidos graxos e um grupo fosfato no carbono 3 do glicerol, que vai dar a polaridade maior a essa molécula. São derivados de ácidos fosfatídicos, né? Normalmente o carbono 1 tem um ácido graxo saturado ligado e o carbono 2 do glicerol, certo? Isso aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3 do glicerol. Tem um ácido graxo insaturado. Normalmente, é o padrão que normalmente se identifica nos glicerofosfolipídios. Os grupos que podem se ligar ao fosfato incluem etanolamina, colina, serina, glicerol também. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente se refere aos lipídios de membrana e só se lembra de fosfolipídio. Fosfolipídio. E não é assim, porque nem sempre vai ser só o fosfato ligado lá no terceiro carbono do glicerol. Muitas vezes se liga o fosfato e se liga outro grupo a esse fosfato. Então, se ligou a etanolamina ao fosfato, eu produzi aí o
Ai, meu Deus do céu, esqueci agora. Fosfoetanolamina. Aí se liga a serina, fosfatidilserina. Então, são todos lipídios de membrana. Só que cada um tem uma direção específica. Então, por exemplo, a composição da membrana da mitocôndria vai ser tem uma predominância de determinado glicerofosfolipídio. A composição da membrana plasmática da célula tem a predominância de outro tipo de glicerofosfolipídio. E assim vai, que é justamente essas variações, certo? Então, todos os glicerofosfolipídios sempre têm uma carga negativa no fosfato, que é o que dá a polaridade da estrutura. Assim, eles são anfipáticos, com uma cabeça polar e a cauda não polar, que é justamente os ácidos graxos. São encontrados nas membranas celulares, né? E por membranas celulares, a gente não delimita só a membrana plasmática, não. Membrana também das organelas endomembranosas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de glicerofosfolipídios. Então, eu vou ter aqui o glicerol. Vou ter normalmente no carbono 1 um ácido graxo saturado e normalmente no carbono 2 um ácido graxo insaturado. No terceiro carbono eu vou ter um fosfato ligado. Se acabar aqui, se não tiver esse grupamento X, se tiver só um hidrogênio, eu tenho aqui um fosfolipídio. Agora, se esse grupamento X for substituído por etanolamina, então eu vou ter um fosfatidil-etanolamina. Se eu tiver o grupamento colina, fosfatidilcolina, serina, fosfatidilserina, o glicerol, fosfatidilglicerol, e assim sucessivamente, certo? Então, todos esses são glicerofosfolipídios que são componentes de membranas, certo? Outra classe de lipídios são os esfingolipídios, que tem o grupo esfingosina ligado a um ácido graxo. Só quando eu tenho a ligação, né, do ácido graxo com a esfingosina, eu vou formar a ceramida, que é a base de todos os esfingolipídios, obviamente. E uma fosfocolina ou uma fosfoetanolamina, eu vou aí formar as esfingomielinas, né, que são componentes essenciais para o funcionamento completo dos neurônios, tá? Então, as células neuronais, elas vão ter uma predominância de esfingolipídios na sua composição, em vez dos glicerofosfolipídios, tá? A classe anterior é qual? Glicerofosfolipídios. Então, a fosfatidiletanolamina é um glicerofosfolipídio. Isso. A fosfetanolamina é um esfingolipídio. Isso. Porque o glicerol é que dá esse tidil. Por isso que tudinho tem o tidil. O glicerol, o fato do que tá ligando ser o glicerol é que dá esse tidil. Aqui, como é a esfingosina, aí já fica direto, certo? Ou um oligosacarídeo mais N-acetilneuramínico. Então, tem vários tipos, né, que vão formar os gangliosídeos, que vão classificar o sangue, ou os oligosacarídeos, que definem os antígenos. Então, o fato desses sacarídeos se ligarem aos lipídios é que formam as estruturas que a gente vê, os tipos sanguíneos, que a gente vai ver na 7ª semana, né? Dos tipos sanguíneos, como é que se dá porque como é que acontece a classificação do sangue. Então a gente vai ver em detalhes isso aí como é. Então eles se ligam para ajudar nessa classificação junto lá aos antígenos e também a aglutinina, o aglutinogênio, esses componentes da classificação sanguínea. Temos o glicídio, que também pode ser um dos ligantes da ceramida para formar o esfingolipídio. Aí ele vai formar glicoesfingolipídios, glicolipídios, que são neutros a pH 7 e podem ser divididos em cerebrosídeos, quando tem apenas um açúcar, e globosídeos, quando eles têm 2 ou mais açúcares nesse grupamento que é ligado, certo? Na formação do esfingolipídio. Os esfingolipídios são mais do que apenas componentes estruturais das membranas. Eles são envolvidos em eventos de reconhecimento na superfície da célula, como grupos sanguíneos, né, em ligação à toxina. Então, quem é que reconhece o aglutinogênio? Tem que haver a interação com o esfingolipídio para haver esse reconhecimento, né? Para desencadear todo o processo de coagulação. Então, quando a gente tem a ceramida, quando a esfingosina está ligada apenas ao ácido graxo, né? E ali não tem nenhum grupo interagindo com ela.
Se aquele grupo não for um hidrogênio, aí ela sai de ceramida e vai, se for a fosfocolina, vai ser a esfingomielina, que é predominante no nosso sistema, nas células do sistema nervoso. Se for uma glicose, vai ser glicolipídios neutros, né? Tem o glicosídeo cerebrosídeo também. Se for um disacarídeo, um trissacarídeo, um tetrasacarídeo, aí eu vou formar os globosídeos, que tem esse papel de sinalização. Se for um oligosacarídeo complexo, formo gangliosídeos do tipo GM2, que também tem esse papel de reconhecimento, de sinalização, quando a gente se refere principalmente à classificação do sangue. Então, é outra classe de lipídio. Então, a gente viu os triglicerídeos, as ceras, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios até agora. Então, aqui é basicamente o resumo dos lipídios, ou de armazenamento, ou lipídios estruturais. Então, dentro dos lipídios de armazenamento, a gente tem os triglicerídeos, né, ou triacilgliceróis, e a gente também pode ter dentro desse grupo as ceras, porque as ceras também podem ter esse papel de armazenamento, apesar de na maioria das vezes ela ter o papel mais de impermeabilizante. E o triglicerídeo, ele tem o quê? O glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Quando a gente parte para os lipídios estruturais de membrana, a gente tem os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, certo? Que os glicerofosfolipídios, eles vão ter o grupo glicerol ligado a 2 ácidos graxos no grupo fosfato e podem ter variações aqui nesse grupamento. E os esfingolipídios de membrana, eles vão ter a esfingosina ligada ao ácido graxo, o fosfato, e pode ter variações desses grupamentos aqui da mesma forma. Aqui a gente já vai ter os glicolipídios. Qual é a característica dos glicolipídios que estavam lá depois dos esfingolipídios? Que eles têm como característica ter um disacarídeo, um monossacarídeo ou até mesmo um oligosacarídeo, como a gente viu. Então a diferença, né, que eu não deixei claro no outro slide, a gente tinha duas classes, os esfingolipídios e os glicolipídios, tá? Porque eu não separei pela a bolinha, eu devia ter botado um marcadorzinho, né? Para separar os dois grupos. Então tem os glicolipídios, que também tem a esfingosina ligada ao ácido graxo, mas ele tem que ter uma molécula de carboidrato ligada aqui, ou mono ou oligosacarídeo. E nos galactolipídios vai ter o glicerol ligado a 2 ácidos graxos e vai ter a presença do carboidrato, mas vai ser ou mono ou di, certo? Oligosacarídeo a gente pode ter aí até 10 monômeros, né, ligados. Quando a gente restringe a disacarídeo, a gente já sabe que só tem 2. Isso aqui é predominante em bactérias, certo? Por isso que a gente não vai detalhar. Aqui também é a característica dos lipídios de membrana de Arquea, certo? Então, todos esses são os lipídios que se enquadram dentro de lipídios de armazenamento e lipídios estruturais. Mas existem outros lipídios que não se enquadram nessas classes, que são o quê? Nós temos aí também os eicosanoides, que são derivados de ácidos graxos formados a partir do ácido araquidônico, que é um lipídio que tem aí 20 carbonos e 4 insaturações, um ácido graxo poliinsaturado. Então, as prostaglandinas contêm um anel de 5 membros e estão envolvidas na contração da musculatura lisa, na regulação do fluxo sanguíneo, na resposta aos hormônios, na regulação da temperatura corporal, que a gente mais associa inflamação e dor. Quando inicia o processo inflamatório, que a gente tem os 5 sinais cardinais, o último sinal é o de dor. Essa dor, ela vai vir tanto do edema, que comprime os nervos, e aí a gente consegue sentir a dor, mas principalmente ela vai vir porque no processo inflamatório, as citocinas que são secretadas, elas desencadeiam a secreção das prostaglandinas. Por isso, se você pegar a bula de um anti-inflamatório, vai dizer lá, inibidor de prostaglandina, certo? Porque ela desencadeia a dor, ela é um sinalizador para a dor. Então, são poderosos sinais
biológicos. Isso prostaglandina, mas a gente também tem leucotrienos, que também tem esse papel hormonal na sinalização de dor, e inúmeros outros aí, como está colocado. Os tromboxanos, que também é um tipo de eicosanoide, tem um anel de 6 membros com o grupo éter e funcionam na formação de coágulos sanguíneos. Então, eles vão atuar lá, vão contribuir no processo de ativação da trombina e desencadear a formação do coágulo sanguíneo junto com as plaquetas, junto com o fibrinogênio e tudo mais. Os leucotrienos contêm 3 ligações duplas conjugadas e são moléculas reguladoras potentes, controlando coisas como a contração do músculo, que reveste as vias aéreas dos pulmões. Então aqui, o ácido araquidônico ou araquidonato é o precursor lipídico de todas essas moléculas que são essenciais ao funcionamento do metabolismo. E é uma molécula lipídica que a gente precisa adquirir através da alimentação, certo? Outro tipo de moléculas são os esteróides, né? Os esteróides, eles contêm um sistema de anéis esteroides de 4 anéis fundidos com vários grupos laterais e um grupo hidroxila. Outros esteroides podem conter um grupo carbonila. Então, eles não contêm um ácido graxo. Aqui é o primeiro grupo, a primeira classe, que a gente não está vendo que a base da formação do lipídio é um ácido graxo, certo? E, portanto, não são saponificáveis. Eles são anfipáticos com o grupo oxigênio fazendo uma cabeça polar para a molécula. O colesterol é um esterol encontrado nas membranas das células eucarióticas e é um tipo de esterol. E a base dele não é o ácido graxo. A gente tem que obter de outras fontes lipídicas, principalmente o bom colesterol de fontes vegetais, né? De carnes mais brancas. Você obtém esse lipídio que tem como característica ser aromático, né? Por conta desses anéis. E aí ele vai ter esse papel mais de estruturação da membrana, que a gente vai ver amanhã bem direitinho, né? Para dar a fluidez da membrana. Então, os esteróides incluem ainda os ácidos biliares, que ajudam a digerir as gorduras, né? Tem os hormônios esteroides, que são os principais hormônios sexuais que transportam mensagens e assim alteram o metabolismo. Então, a gente está falando do colesterol, que tem essa função na composição da membrana, para que ela mantenha a sua estruturação fluida. Se a membrana mantém a estruturação fluida, a gente mantém a semipermeabilidade da membrana, que é tão essencial para o transporte de solutos, certo? Mas além do colesterol, que é uma molécula muito importante, ele vai ser precursor de vários hormônios e esteroides. Então tem testosterona, tem a prednisona, todos aqueles que a gente conhece, ele vai ser o precursor. Tem mais, né? Não tinha. Não quero nem ver amanhã, porque amanhã é grande, viu? Eu vou tentar dar uma reduzidazinha, porque eu acho que eu deixei muito específico. Não, eu deixei muito detalhado demais, sabe? A célula e os componentes, membrana e organelas. Acho que eu deixei detalhado demais, tá? Demais. Não é assim não, para graduação. Acho que eu peguei o ritmo do doutorado e vim botar para você. Eu vou dar uma cortada, quando eu chegar eu vou dar uma cortada, senão a gente vai sair daqui 6 horas da noite, começando 8. E tem ainda o PBL, as coisas tudinho, né? Aí vocês não vão poder ir não, vou trancar vocês não, só sai daqui. Mas a senhora tem que mandar a conferência? Não. Tem a conferência e o PBL, né? Aí ser o dia todinho, vai ser puxado, viu? Pra vocês eu não queria não. Mas... eu queria ser vocês não, mas tudo bem. Então ele vai ser o precursor desses hormônios esteroides que dirigem, né, inúmeros processos metabólicos que acontecem no organismo, de desenvolvimento mesmo, certo? Temos ainda os lipídios isoprenoides, que é o que a gente chama de terpenos, que são polímeros da unidade de 5 carbonos, que é o isopreno, né, e portanto não são saponificáveis, que é justamente as vitaminas. Por isso a gente precisa adquirir na alimentação.
Então não tem base, mais uma vez, mais um grupo que não tem base de ácidos graxos, né? A base lipídica são as vitaminas. Essas vitaminas são moléculas lipídicas, certo? Vitamina A, vitamina E, vitamina K. As quinonas, professor, o que diabo é quinona? Já vão se familiarizando. Quinona é a molécula responsável por transportar elétrons na cadeia transportadora de elétrons do processo de respiração celular. Então, se não tivesse essa molécula lipídica que tem a capacidade de ficar no meio da bicamada lipídica, por quê? Se é um lipídio, ela é o quê? Hidrofóbica. O meio da bicamada lipídica é o quê? Hidrofóbico. Então, ela consegue ficar aqui, ó, zanzando dentro da bicamada lipídica para ficar transferindo esses elétrons. Se não existisse, a gente não ia conseguir transferir os elétrons, consequentemente não ia conseguir gerar o ATP através do processo de respiração, certo? Eu só falei sobre as quinonas, né? Essa parte aqui, não foi? Pois é, que essa molécula ela é muito importante, que a gente ouve vitamina, a gente já sabe, eu sei que as vitaminas são importantes, que elas são precursoras de várias outras moléculas. Mas e essas quinonas, o que são? Essas quinonas são moléculas muito importantes para a sobrevivência, por quê? Porque ela é a única molécula que consegue ficar inserida na parte apolar da bicamada lipídica. Então, a bicamada não é um lipídio aqui e o outro aqui, então o meio ele é hidrofóbico. Então, eu preciso de uma molécula hidrofóbica, que é o lipídio quinona, para ficar transitando no meio dessa bicamada. Ele não sai, ele fica no meio da bicamada lipídica. Não tem também colesterol, não, nessa parte? Não, nessa parte não, porque aqui a respiração celular ela acontece na membrana da mitocôndria. Na membrana da mitocôndria não tem essa característica. A membrana plasmática é que tem o colesterol, certo? Mas a gente vai ver amanhã bem direitinho, viu? No caso aí é da bicamada lipídica Da mitocôndria, é. Então, no caso, é a terceira etapa. E a cadeia respiratória, né? Isso, terceira etapa. Cadeia respiratória é a terceira etapa. Primeiro vem a glicólise, depois a CTE, ou depois o Krebs, e aí depois vem a CTE. Porque as quinonas, elas atuam no transporte desses elétrons da terceira etapa. Isso. Entre o complexo 1 e o complexo 3. E o complexo 2 e o complexo 3. Ela vai transitando. Mas a gente vai ver na semana que vem, que eu espero que vocês aguentem. Porque, olha, eu vou dizer, metabolismo, a respiração, a glicólise é uma aula de 4 créditos. Aí vem o ciclo de Krebs, é uma aula de 4 créditos. Aí vai tudinho, o metabolismo de carboidrato, de lipídio, de proteína, de ácido nucleico, tudo. Tem uma aula todinha para você detalhar bem direitinho. Aí semana que vem vai ser um dia para o metabolismo de todas as moléculas. Porque vai ser muito bem dado, viu? Vai ser bem detalhado mesmo, porque vai ser nível ensino médio. Como é que a pessoa vai fazer uma coisa dessa? Não tem como. É impossível. E nós temos outro grupo, que eu já mencionei lá no início, que são as lipoproteínas. Oi. A vitamina dela não é lipossolúvel também? É porque eu não botei todo, eu não fui descrevendo tudinho não, entendeu? Não, mas tem, tem outras vitaminas que nem todas são lipídios. Vitamina C, vitamina C não, né? O precursor lá, o ácido ascórbico, não é um lipídio, mas tem vitaminas que elas são lipossolúveis e que tem essa característica de entrarem como classe de lipídios, certo? Significa que ela tem característica só de lipídios? Não, às vezes tem um grupamento ali que tem uma característica mais polar, e aí tem característica de éter, de outros tipos de macromoléculas, certo? Outro grupo que a gente tem, as lipoproteínas, que estão envolvidas no transporte de lipídios pelo corpo, né? Os lipídios, eles não conseguem transitar, sair ali da digestão, ir para a corrente sanguínea e sair percorrendo o corpo, não. Eles precisam que as proteínas protejam ele, porque o nosso sangue, ele é aquoso, né? Então, como os lipídios são insolúveis em água, eles não podem ser transportados livremente. Em vez disso, eles formam complexos com proteínas, onde os lipídios hidrofóbicos se agregam no núcleo da partícula, enquanto os aminoácidos hidrofílicos da proteína estão na superfície junto com os grupos polares de moléculas lipídicas. Então, esses ácidos graxos, eles ficam aqui, ó, e vários ácidos graxos, eles vão formando uma estrutura que seja mais termodinamicamente favorável,
né? E essas proteínas é que vão ajudar eles a serem transportados, né? Para não gerar processo de repulsão. Quando ele entrar no sistema aquoso sanguíneo, essa bola de lipídio não ficar sendo, né, rebatida para todo lado. Não, ela vai sendo transportada gradualmente porque ela está associada com várias lipoproteínas. São proteínas ligadas a lipídios. Então aqui tem a proteína e no meio dela vai ter uma cadeia apolar que tem característica lipídica, por isso lipoproteína, certo? É isso? É isso. Como é? Esse negócio branco aí, aliás, amarelo. São os ácidos graxos. Essas cadeiazinhas aqui são como se fossem as cadeias dos ácidos graxos. O amarelo é o ácido graxo. Isso, exatamente. Aí essas estruturas seriam carregadas aonde? No sangue? No sangue. Ela vai sendo transportada no sangue, certo? Vai chegar lá nos adipócitos e vai ser sintetizado os triglicerídeos a partir desses ácidos graxos. Aí no caso, onde é que vai se ligar o composto que essa proteína vai estar transportando? Não é como se, é desse jeito aqui, não é como se tivesse a proteína revestido completamente os lipídios, não. Não, uma hora ou outra tem um contato, né, da região apolar, mas a importância de ter esse revestimento com algumas lipoproteínas em volta, com a molécula de colesterol, é evitar o acúmulo de água em volta, o processo de repulsão acontecendo. Então não é completamente revestido, não. E tem alguns desses ácidos graxos, né, que tem aqui a região polar. Então aquela região do lipídio que não interagia, ó, percebam que esses que estão aqui dentro não tem nenhuma bolinha colorida. Então esses são vários tipos de lipídios que estão sendo transportados aqui, certo? Então os que não tem nenhuma regiãozinha polar, não tem como eles ficarem expostos. Eles vão ficar retidos no centro dessa bola. Então forma a bola em volta desses que não tem nenhuma parte polar. Aqueles que tem um pontozinho polar, né, que pode ser um lipídio de membrana, que tenha o grupo fosfato, alguma coisa, então eles já vão conseguir formar a micela, e essa micela, para que ela consiga ser transportada através da sinalização do endotélio, que vai empurrando até chegar no tecido adiposo, a gente vai ter a presença dessas proteínas para ir sinalizando. Então, quando é que eu sei que eu cheguei no local para entregar esses ácidos graxos, esses lipídios? Quando eu tenho um receptor para reconhecer a lipoproteína. Aí começa a haver a desintegração para liberar esses ácidos graxos na célula, entendeu? Então, tipo assim, essa estrutura tudinha é uma lipoproteína, certo? No caso, ela vai basicamente se desintegrar para poder entregar esses ácidos graxos. Não, ela não desintegra não, ela só se solta. Por exemplo, ela não está aqui, chegou, foi reconhecido. Se solta da proteína e... Isso, se solta da proteína. A proteína volta e liga assim com E vai de novo, exatamente. Ela fica circulando, as lipoproteínas ficam circulando no sangue para fazer justamente esse transporte, certo? Então vamos lá começar as proteínas antes do próximo intervalo, certo? Ai meu Deus do céu, não aguento mais. Não, minha gente, é brincadeira não. Você dá o conteúdo no semestre todo em um dia. E vocês estavam falando em 21. Não. Olha, ontem. Então, pessoal, iniciando agora proteínas, né? As proteínas, elas são polímeros de aminoácidos que se unem por uma ligação covalente e se desfazem por ligação hidrolítica. Então a gente percebe que os monômeros, né, a menor unidade de formação de uma proteína é o aminoácido. E o que é que a gente está vendo como padrão nessas macromoléculas, né? A ligação que une os monômeros delas são todas ligações covalentes. A ligação dos carboidratos é a glicosídica, ligação covalente. A ligação dos lipídios entre os carbonos é uma ligação covalente. A ligação entre os aminoácidos é uma ligação covalente, certo? Existem 20 aminoácidos diferentes
Todos são alfa-aminoácidos enantiômeros, pois possuem um carbono quiral ligado a 4 grupos diferentes, exceto a glicina, que tem 2 hidrogênios, né? Um grupo carboxil, um grupo amínico, um hidrogênio e um grupo radical. Na glicina, o radical é justamente outro hidrogênio, que vai ser responsável pela diferenciação entre cada um dos aminoácidos, certo? Então, o fato desse carbono, né, fazer 4 ligações diferentes, é que faz com que ele gire, né, a luz polarizada para a direita, que eu não vou entrar nessa parte aqui de química analítica com vocês, química orgânica, porque não tem como entrar nisso aí. Mas ele faz esse giro justamente pela capacidade do carbono de fazer essas 4 ligações. Todos os aminoácidos que constituem proteínas, eles têm uma configuração L, que indica que o grupo de maior relevância está para a esquerda, L de left, né? Existem outros aminoácidos e aminoácidos do tipo D, em que o grupo está para o lado direito, né? Porém, são encontrados apenas em pequenos peptídeos ou peptídeos bem pequenininhos, que são os peptídeos que ficam circulando livre. Então, aqui é o carbono, né, do aminoácido, que tem a capacidade de realizar 4 ligações. Então, ele vai ter o grupo carboxílico, ele vai ter o grupo amínico, ele vai ter o hidrogênio e vai ter o grupamento radical. Esse radical pode ser um anel aromático, pode ser outros carbonos, pode ser um sulfato, pode ser várias coisas, que é o que diferencia cada um dos tipos de aminoácidos. A maioria, né, todos dos 20 que formam as nossas proteínas, as proteínas dos organismos vivos, eles são do tipo L, né? Então, o grupamento de maior relevância, ele está para o lado esquerdo, que é justamente o grupamento amídico, que é o que dá a característica da molécula, né? Existem alguns que está para o lado direito, mas não é nenhum dos 20 que compõem a estrutura das nossas proteínas de organismos vivos, certo? Os aminoácidos, eles são classificados em 5 grupos. No grupo dos apolares hidrofóbicos vão extrair alanina, valina, leucina, prolina, glicina, isoleucina e metionina. As suas cadeias laterais hidrofóbicas interagem contribuindo para a estrutura proteica. Quando a gente for ver lá na frente, a gente vai ver que o dobramento de uma proteína tem a sequência primária, né? Todos os aminoácidos interagindo lá pela ligação covalente. Como é que a proteína se dobra até se tornar na sua conformação nativa? É justamente pela interação entre os grupamentos desses aminoácidos. Então, se eu tenho um aminoácido em uma ponta e outro aqui que são hidrofóbicos, apolares hidrofóbicos, eles vão se atrair para realizar uma interação hidrofóbica, certo? Então, essa interação entre os grupamentos dos aminoácidos é que favorecem o dobramento da proteína, a sua conformação nativa. Segundo grupo é o grupo dos aromáticos, né? Em que estão a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. As suas cadeias laterais os tornam relativamente apolares, né? Então, por que eles não estão dentro do grupo dos apolares hidrofóbicos se eles têm um anel aromático? Porque eles possuem o grupo hidroxila e um nitrogênio no triptofano, que vão tornar uma certa região do aminoácido polar. Esses 2 aminoácidos, principalmente, né, absorvem a luz ultravioleta e são utilizados como método de determinação de proteínas. Então, a descoberta da estrutura dos aminoácidos foi muito boa, por quê? Porque percebeu-se que o fato, né, deles terem essa orientação com esse anel aromático e tudo mais, faziam com que eles tivessem a capacidade de absorver luz ultravioleta. Então, eu quero saber se determinada amostra minha tem composição proteica. Então, eu pego a amostra, jogo lá no espectrofotômetro, ele vai ter, se tiver a presença de proteína, todas as proteínas vai ter um dos 20 aminoácidos, vai ter tirosina e triptofano. Então, ele vai dar o teor. Se esse comprimento de onda variar, né, um comprimento de onda maior, um comprimento menor, a gente deduz a variação da concentração de proteína. Então, entender a composição da macromolécula, mas que chato, isso é mais química, né? Não, é importante porque vários outros métodos de identificação de doenças, de moléculas, vieram a partir da identificação da composição da macromolécula, certo? Então, no terceiro grupo dos polares hidrofílicos estão a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina
e a glutamina, em que suas cadeias laterais hidrofílicas interagem por pontes de hidrogênio, contribuindo para a estrutura proteica. Então aqui, em vez de ser interação entre as cadeias hidrofóbicas, o que favorece o dobramento da proteína entre aminoácidos hidrofílicos, é justamente pontes de hidrogênio, certo? Curiosamente, quando duas cisteínas interagem por pontes de sulfeto, forma cistina, que é apolar. Então, a gente tem em várias proteínas, né, na estrutura tridimensional delas, quando você vai olhar, tem um aminoácido que está desse lado aqui, da alfa-hélice, e o outro está desse lado. E eles estão interagindo justamente entre os enxofres. E essa ligação enxofre-enxofre é o que a gente chama de ponte de sulfeto. Vocês devem lembrar da química, né? Então, essa ponte de sulfeto entre esses aminoácidos forma a cistina, e a cistina vai ter a característica oposta. Em vez de ser hidrofílica, vai ser hidrofóbico, vai ser apolar. Por fim, a gente tem aí o grupo dos carregados positivamente, né? O quarto grupo, carregados positivamente, que tá a lisina, a arginina e a histidina, que por serem carregados são altamente hidrofílicos, né? E o quinto e último grupo são os carregados agora negativamente, que é o aspartato e o glutamato, também, obviamente, por serem carregados, são altamente hidrofílicos. Então, aqui é a tabelinha básica lá do Lehninger, mostrando os 5 grupos. Então, tem os apolares alifáticos, os apolares, né, hidrofóbicos. Temos aqui os aromáticos, que não são enquadrados aqui, porque eles têm esse grupamento, essa hidroxila, que favorece e que é responsável pela capacidade da tirosina e do triptofano conseguirem absorver a radiação ultravioleta. Temos os carregados positivamente, os carregados negativamente, e temos os polares hidrofílicos, certo? Oh, meu Deus, girou para todo lado aqui. Então, os aminoácidos, eles se unem por uma reação de condensação, desidratação, liberando água igual à ligação glicosídica e gerando uma ligação peptídica, que é especificamente uma ligação amídica covalente, certo? Mais uma vez, uma ligação covalente entre os aminoácidos, os tornando agora resíduos de aminoácidos. Então, eu tenho 20 tipos de aminoácidos. A partir do momento que o aminoácido serina se ligou no aminoácido histidina, ocorreu a ligação peptídica, eles não são mais chamados de aminoácidos. Eles passam a ser resíduos de aminoácidos, porque eles perderam, nesse processo da formação da ligação peptídica, sofreram um processo de desidratação, perderam aí cada um os seus componentes, então eles são chamados de resíduos. Isso é só uma questão de nomenclatura, tá? Então, né? Aminoácido é quando ele está sozinho. A partir do momento em que ele se ligou com o outro, ou seja, se ele se ligou com o outro, aconteceu a ligação peptídica. Se aconteceu a ligação peptídica, ele perdeu um e perdeu o hidrogênio, o outro perdeu a hidroxila, ele passa a ser um resíduo de aminoácido. Ele não é um aminoácido completo. O aminoácido completo é quando ele tem ou o seu hidrogênio ou a sua hidroxila, que ele perdeu, entendeu? Não posso chamar ainda de oligopeptídico, ainda não, né? Não, ainda tá, depende do tamanho. Isso aí, essa classificação de peptídeo, oligopeptídeo e proteína vai depender do tamanho, da quantidade de aminoácidos. Por que condensação? O quê? Por que condensação? É um tipo de reação covalente, né? Elas vão se condensar, porque há um ataque nucleofílico, né? O carboidrato ele também faz a mesma ligação, né? De hidratação. Mas não é condensação porque... Não, ele só não coloca que é condensação, mas é um tipo de... Porque há um ataque nucleofílico, então ocorre uma condensação. É só porque ele não especifica dessa forma no livro, mas é a mesma coisa. É o ataque nucleofílico, vai correr atrás desses elétrons aqui, desse oxigênio, certo? Então ocorre essa reação que vai ter a desidratação e forma-se a ligação covalente, a ligação peptídica, tá? Então, nessa reação, o grupo amino age como nucleófilo, atacando a hidroxila do grupo carboxil do outro aminoácido. Então, o grupo amino é que ele está desesperado pelos elétrons. Então, ele vai atrás dos elétrons do grupo aqui, principalmente do oxigênio que está ligado ao grupo carboxil. Então, ele vai atacar, fazer um ataque nucleofílico para fazer a ligação peptídica, certo?
Com a formação das ligações peptídicas, os grupos ionizáveis da cadeia peptídica são as extremidades amino e carboxiterminais e os grupos R. Então aqui ele tem vários pontos ionizáveis, o radical, o grupo amino, o grupo carboxílico, né? A partir do momento em que houve a ligação peptídica, essa ligação peptídica ela não vai mais ser ionizável. O único canto que vai ser ionizável é o radical e as extremidades agora. O grupo carboxílico é desse aminoácido e o grupo amínico é desse aminoácido. Aqui, ó, os dois têm os 3 pontos, ó. Ele tem do amino, ele tem do carboxil, ele tem do radical. Ele tem do amino, ele tem do carboxil, ele tem do radical. Pontos ionizáveis. Agora ele só tem o quê? 2, né? Do carboxil, do grupo, e esse aqui só tem do amínico e do grupo, né? Que é a extremidade N-terminal e extremidade carboxiterminal. Esse radical amino aí, no caso, é o nucleófilo. Isso, ele é um No nucleófilo. caso, o ácido carboxílico é o eletrófilo. Aí, mas o ataque principal é no... Caramba, tá falhando muito. É um ataque nucleofílico, né? Porque a gente também tem ataque eletrofílico, mas aqui no caso o ataque é nucleofílico. É esse grupo amídico que vai correr atrás, certo? Então as proteínas elas podem ser formadas de mais de uma cadeia, certo? De aminoácidos, onde estas cadeias podem interagir de forma covalente ou não, e também para funcionarem, algumas necessitam de um grupo prostético ligado, que interfere diretamente na função da proteína. Então eu tenho aqui uma sequência de aminoácidos. Esses aminoácidos se dobram, né? Essa sequência de aminoácidos se dobra para formar a estrutura da proteína. Mas essa estrutura sozinha ela não é funcional. Então é necessário que eu vá traduzir outro gene, esse outro gene dê outra sequência de aminoácidos, ela se dobra em outra cadeia de proteína. E aí essas duas cadeias elas se juntam, né, para que ela se torne funcional. Então existe a possibilidade de proteínas serem formadas por mais de uma cadeia, certo? E algumas também têm a necessidade de terem grupos prostéticos. Então, algumas proteínas, principalmente enzimas, precisam de vitaminas para conseguir funcionar. Ou outros grupos precursores a se ligar. Então, não é só, eu tenho aqui a enzima e tenho o substrato. Por que não está dando certo? Porque essa reação só vai ser catalisada se tiver a presença do intermediário necessário para a catálise acontecer. Esse intermediário que se liga à proteína, dando funcionalidade a ela, a gente chama de grupo prostético. Então eu tenho a proteína, ela se dobrou toda bonitinha, mas ela só funciona na transferência de elétrons se ela tiver o íon ferro ligado. Se o ferro não se ligar, ela não funciona. Então eu preciso do grupo prostético ferro para essa proteína ser funcional, certo? Então algumas proteínas precisam de mais de uma cadeia para serem funcionais, outras proteínas precisam de grupo prostético. Então nem sempre é só traduzir a proteína que já vai dar tudo certo. Às vezes precisa outras etapas para que ela seja funcional. Doutora, você pode explicar o que é grupo prostético? Grupo prostético é algo que é um elemento, seja uma biomolécula, seja um íon, né? Então pode ser uma vitamina, ou pode ser um íon ferro, pode ser um íon magnésio, que é comum dos complexos da respiração celular que tem lá na mitocôndria. Então eles são necessários para que a enzima tenha sua atividade plena, sua atividade de catálise. Se não tiver a presença desse grupo prostético, ela não vai funcionar, entendeu? Eu vi esse... Isso, é. Vai ter a ver com as proteínas simples e conjugadas. Quando ela é simples, ela é só feita por aminoácidos. E quando ela é conjugada, ela é feita Com outros componentes, conjugada, e um grupo prostético. Pois é, a conjugada é quando ela tem, por exemplo, a proteína ligada a um lipídio. Uma lipoproteína é uma proteína conjugada. Uma proteína ligada com um carboidrato é uma proteína conjugada, quando ela tem que se ligar a outros elementos. O grupo prostético nem sempre vai ser uma macromolécula, então nem sempre vai ser uma molécula conjugada, pode ser um íon. Um íon não é uma macromolécula que vai contribuir na função da proteína, entendeu? Então esse exemplo aqui que ela está combinado comigo, tipo uma lipoproteína. O lipídio, então, seria um grupo prostético dessa proteína? Se ela só atua assim, mas normalmente proteínas conjugadas são proteínas que estão ali na membrana para sinalizar alguma coisa.
Grupos prostéticos normalmente são grupos que são adicionados em proteínas que têm papéis enzimáticos, né? Então é muito difícil uma enzima precisar de um lipídio para executar a sua função catalítica. Normalmente ela precisa de um íon, de outras coisas para executar a sua função catalítica, certo? Então são elementos ou substâncias que vão ajudar a proteína a fazer a sua função. Isso, a sua função. Porque nem toda proteína é enzima, né? A sua funcionalidade. Para se saber a quantidade de resíduos de aminoácidos presentes numa proteína, pode-se fazer a estimativa dividindo-se a massa da proteína por 110, que é a média da massa ponderada dos aminoácidos menos a massa da água. Então eu faço a média ponderada da massa dos aminoácidos e eu tenho que tirar a água, por quê? Porque na ligação peptídica eu fui perdendo a água. Então dá 110. Como é que sabe quantas águas tem que tirar? Não, esse valor de 110, entendeu? Então você pega o peso da proteína total, divide por 110, ele te dá mais ou menos quantos resíduos de aminoácidos tem aquela proteína. Então as proteínas, para que elas se formem, elas têm todo um grau hierárquico de formação. Então primeiro elas vão compor uma estrutura primária, para depois formar uma estrutura secundária, para depois formar uma estrutura terciária, e se ela for formada por mais de uma cadeia, a estrutura quaternária. Então a estrutura primária consiste na sequência de aminoácidos ligados covalentemente, ou seja, são os aminoácidos ligados pela ligação peptídica. A estrutura secundária vai se referir aos arranjos dos aminoácidos recorrentes, né? Então se é um alfa-hélice, se é uma folha beta, se é uma volta beta. Depois, a terciária refere-se ao dobramento tridimensional da proteína, quando ela de fato atinge a sua estrutura, que na maioria das proteínas já é a sua forma nativa, a sua forma funcional, a não ser que ela seja o tipo de proteína que precisa de mais de uma cadeia. Aí vai vir a estrutura quaternária, que ocorre quando a proteína é formada por duas ou mais cadeias. Subunidades, né? Exatamente, é como se a gente chamasse de subunidades. Mas cada uma tem a sua composição. Podem ser subunidades diferentes ou podem ser subunidades normais. Por exemplo, proteína de membrana ali do sistema imunológico, a MAP, que faz a perfuração para matar a célula quando a célula está infectada. É um complexo proteico. E aí a proteína chamada de C9, do sistema de complemento do sistema imune. Vem a proteína C9, ela sozinha consegue fazer a perfuração da membrana? Não, ela forma um complexo com várias subunidades de C9. Então, para ela ser funcional, para ela conseguir formar o poro, ela precisa de várias cadeias. E aí, todas as cadeias são idênticas. Existem outras proteínas que, para executar a sua função, as cadeias são diferentes, em vez de serem idênticas. A hemoglobina, que tem duas subunidades alfa e duas beta. Exatamente. A estrutura quaternária, ela quando desnatura, ela é reversível ou não, né? Dá pra voltar? Se mantiver a estrutura primária, é reversível. A gente vai já ver a parte de desnaturação, certo? A única coisa que não pode ser rompida na estrutura da proteína são as ligações peptídicas. Se romper a ligação peptídica, você não consegue ter de volta a estrutura nativa da proteína, mas se não, você consegue, né? Obviamente, para aquelas proteínas que não necessitam de auxílio de chaperonas, que existem moléculas dentro das células que são chamadas de chaperonas, que ajudam a dobrar a proteína na sua conformação nativa. São aquelas proteínas que dobram espontaneamente, né? Começa a interagir ali os resíduos dos aminoácidos, vai interagindo até que ela se dobra na sua conformação nativa. As que precisam, desnaturou, morreu, né? Então a estrutura primária, ela determina como a proteína se novela e assim define a sua função, né? Então, a sequência de aminoácidos para uma dada proteína não necessariamente tem de ser igual. Em espécies diferentes, uma proteína de mesma função pode ter uma variação na sua sequência de aminoácidos, mantendo-se conservadas apenas as regiões de função críticas. E na mesma espécie podem haver também pequenas variações,
que são chamadas de proteínas polimórficas. Então se todo mundo realiza respiração celular na cadeia transportadora de elétrons através da proteína que forma o complexo 1, complexo 2, complexo 3 e o complexo 4 da CTE. Todo mundo, todos os organismos vivos. Então, por que a gente por que tem pequenas variações? É justamente os polimorfismos, né? São pequenas mutações no DNA, mudança de um único nucleotídeo que mantém a funcionalidade desse gene quando ele é traduzido na proteína, mas que fornece as mudanças, né, as características únicas de cada indivíduo. Então, é possível a proteína ter a sua funcionalidade mantida, mesmo tendo pequenas variações. Um cachorro, uma levedura que faz a cerveja, ela também realiza a respiração aeróbica pelos mesmos complexos. Mas ela tem uma variação na sequência de aminoácidos, à medida que a gente vai afastando filogeneticamente, muito maior. Mas quando a gente observa regiões que são ditas conservadas, o que são as regiões conservadas ao longo da evolução? Quando eu comparo a minha proteína da respiração, vamos colocar assim, com a proteína da respiração da levedura ou de um fungo, elas têm várias mudanças na sua sequência de aminoácido, mas tem várias regiões que são iguais, que é o que a gente diz conservado. Por quê? Porque são justamente essas regiões que estão envolvidas na interação da proteína com o substrato. Então, essas regiões, elas não podem ter mudanças, né? Pode ter mudanças em outros pontos, né? Para interagir com a composição da membrana da levedura, para interagir com a composição da membrana da minha mitocôndria já vai ser diferente. Então, pode ter essas mudanças nesse processo de interação, porque cada organismo vai ter a sua composição. Mas no funcional, onde tem a interação de sítio ativo da proteína com o substrato, é normalmente onde a gente identifica a conservação dessa estrutura. Vocês conseguiram entender? Eu só queria ter uma dúvida anterior para a pergunta do Igor. Até que momento uma desnaturação ela pode ser reversível? Eu ainda não consegui compreender muito bem. Vamos chegar em desnaturação? Aí a gente vê, certo? Até porque a senhora tinha falado que, tipo assim, se permanecer a estrutura primária, Isso. Ainda é possível. Se não for uma proteína que é dobrada por chaperona. Chaperona é uma estrutura que existe dentro das células dos organismos que faz o dobramento da proteína na sua conformação nativa, ou seja, na sua conformação tridimensional. Porque a estrutura primária, né, a sequência de aminoácidos, então é uma parte linear. Como é que ela vai dobrando? Existe uma estrutura chamada chaperona que faz esse auxílio. Mas existem outras proteínas que, a partir do momento que fez a estrutura primária, só a interação entre os grupos radicais de cada aminoácido já começa, opa, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Aí eles vão se atraindo, aí já vai dobrando, até que ela chega à conformação nativa. Por isso que se diz que a estrutura primária é quem define a estrutura da proteína, portanto, a sua funcionalidade. Porque a partir do momento que se manteve, ela consegue de novo os radicais irem interagindo e dobrando e ela chegar à conformação nativa. Se não for do tipo que precisa da chaperona. Chaperona é aquela que também faz que vai condensar os cromossomos também, ou eu estou enganado? Não, é estona. Estona é a que condensa os cromossomos. Não. Professor, eu não entendi a diferença da secundária para a terciária. Não, a gente ainda vai ver. É porque ele enganchou aqui. Não, normalmente ela se liga no início, é como se fosse quase, não sei se vocês já viram, processo de transcrição, que o ribossomo se liga ali na parte inicial do RNA e começa a transcrever. É quase a mesma coisa que a chaperona faz. Ela se liga a uma sequência sinal no início da sequência de aminoácidos e aí ela começa a fazer o dobramento dessa proteína, certo? Ela vai direcionando o dobramento. Então aqui é só um exemplo para vocês verem, né, de uma proteína que precisa de duas cadeias. Então a gente tem a primeira sequência aqui da estrutura primária e aqui é a segunda, a cadeia B, que são diferentes e elas interagem através de pontes de sulfeto para poder começar a formar a estrutura quaternária.
Então, continuando, né? O arranjo espacial dos átomos, ou que a gente chama de estrutura secundária, de uma proteína é chamado de conformação, que é qualquer estado estrutural que ela assume sem rompimento das ligações covalentes, ou seja, das ligações peptídicas. A existência de múltiplas conformações indica as mudanças que elas sofrem ao realizarem reações ou se ligarem a outras moléculas. Sua conformação no estado funcional é chamada de forma nativa, que é parcialmente estável. Quando a estrutura termina o dobramento, não é a estrutura secundária, tá? Ele já está falando até o final. Quando a estrutura termina o seu dobramento completo, quando ela está na forma nativa, ela está funcional. Não significa que ela não vai sofrer mais nenhuma modificação. A partir do momento que a proteína ela interage com o substrato, juntos eles sofrem modificações para que, por exemplo, se for uma enzima, a catálise aconteça, certo? Existem interações de pontes de hidrogênio com a água que está ao redor dessa proteína. Uma alta entropia no sistema quando a proteína está na forma não dobrada. Mas outras interações também vão estabilizar, além dessas pontes de hidrogênio, quando inicia o dobramento desses aminoácidos. Essas outras interações, elas estabilizam a conformação nativa através de pontes de sulfeto, que foi o que a gente viu na figura anterior, e interações fracas entre os resíduos. Interações fracas é o quê? Ponte de hidrogênio, interações hidrofóbicas, iônicas, forças de Van der Waals, que reduzem a camada de solvatação, e o seu grande número de interações fracas contribuem para o dobramento, a conformação nativa. Isso aqui é a estrutura terciária. A gente vai já discutir da alfa-hélice e da folha beta. O arranjo mais simples espacial dos átomos de uma cadeia polipeptídica é uma estrutura helicoidal, que é justamente a alfa-hélice, se referindo à estrutura secundária. Então, a estrutura helicoidal, gente, eu acho que esse pedaço aqui, ele veio, eu puxei sem querer anteriormente. Esse pedaço aqui vai para a parte terciária, tá? Então, pula daqui, ó. Qualquer estado estrutural que ela assume sem rompimento das ligações covalentes, pula para o arranjo mais simples, certo? Então, o arranjo mais simples espacial dos átomos de uma cadeia vai ser a alfa-hélice, que vai ser essa estrutura helicoidal com os grupos R, né, os radicais desses aminoácidos projetados para fora, e a cada unidade da hélice podemos observar em torno de 3,6 resíduos, que tem aí mais ou menos o comprimento de 5,4 angstrom. Então aqui, ó, ele começa a se dobrar, fez-se a estrutura primária, né, passou pelo processo de tradução lá pelos ribossomos, os ribossomos foram adicionando os aminoácidos, foi acontecendo a ligação peptídica, tenho a estrutura primária. Essa estrutura primária, que é linear, que é todos os aminoácidos unidos, ela começa a se dobrar espontaneamente, se arranjando na estrutura secundária. Essa estrutura secundária pode ser essa alfa-hélice. Como é que acontece? Essa linha da estrutura primária da proteína, ela começa a girar, formando essa hélice, certo? E observem que a cada unidade da hélice, a gente tem cerca de 3,6 resíduos de aminoácidos. A cada unidade aqui, ó, onde ele mede. Aqui, 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 onde vai girando. Os radicais desses aminoácidos tendem, nessa hélice, a ficarem projetados para fora. Por quê? Porque vai ter que vir depois a estrutura terciária. Então, é justamente esses radicais que vão começar a interagir na estrutura terciária para que ela chegue à sua forma nativa, certo? Então, aqui a visão, né, de cima, ela vai enrolando e os radicais, que são esses roxinhos, vão ficando para fora, porque depois ela vai se contorcer mais ainda para chegar à conformação nativa. Esses roxinhos são o quê? Radicais? É os radicais de cada aminoácido, certo? Então, a tendência de determinado segmento de polipeptídeo de formar uma alfa-hélice depende da identidade e da sequência de resíduos de aminoácidos. A primeira restrição para se formar uma alfa-hélice está em que todos os aminoácidos têm uma tendência intrínseca de formar ela. Alguns mais e outros menos, o que pode interferir no giro.
Se ele tiver mais, ele pode dobrar demais. Se ele tiver menos, ele pode dificultar os outros que estão ligados a ele de formar essa alfa-hélice. Então, é a primeira coisa que pode interferir nessa formação. O segundo, as interações que acontecem entre os grupos radicais. Então, por mais que eles estejam projetados para fora, eles vão interagir, certo? Então, eles podem ser estabilizantes ou eles podem não ser. Por exemplo, se eu tenho grupos radicais que estão um do lado do outro, um é negativo, o outro é positivo, eles se atraem e aí já fecha a hélice, certo? Se for um positivo e um positivo, ele já se repele e abre demais. Então, vai interferir na formação dessa alfa-hélice. O terceiro é a proximidade de grupos R muito grandes que não permitem a curvatura devido a esses grupos se chocarem. Então tem aminoácidos, principalmente aqueles que a gente viu aqui, dos hidrofílicos e também dos que tem os anéis aromáticos, que esse grupo radical é muito grande. Então eles acabam se chocando e dificulta a formação da alfa-hélice. A quarta condição que pode desestabilizar a formação da alfa-hélice é a presença de prolina ou glicina. A prolina ela é muito rígida e para se dobrar ela causa uma torção na estrutura, porque precisa de muita força para dobrar com ela. E já a glicina, que é o que tem hidrogênio e hidrogênio, né, o mais simples, é muito flexível e aí dobra demais. Assim ela forma uma estrutura espiralada, bem torcida, que também não é favorável à alfa-hélice. E a quinta e última é que na estrutura alfa-hélice há um dipolo elétrico sendo carregado positivamente na região aminoterminal. Vocês percebem que quando a gente está juntando aqui os aminoácidos nas ligações peptídicas, um aminoácido do início da cadeia, ele vai ficar com o grupamento aminoterminal livre, né? Porque ele não atacou ninguém, ele que foi atacado, o seu grupo carboxílico, né? E o último vai ficar com o grupo carboxílico, lá no final, né? Então, o grupo amino que está na extremidade esquerda, ele vai ser carregado positivamente. E o que ficou, o carboxiterminal que ficou lá no final, vai ser carregado negativamente. Então, por existir esse dipolo e os grupos radicais em volta poderem ser carregados ou não, também pode interferir na formação da hélice por repulsão ou também atração de carga, certo? Que aí essas cargas pode desestabilizar a estrutura. Então a alfa-hélice já mostrei, né? Justamente isso aí, vocês conseguem visualizar que se essas interações acontecerem, vão dificultar a formação desse arranjo secundário da alfa-hélice, mas nós também temos aqui na estrutura secundária outro tipo de arranjo, que é o que se chama de folha beta, que são cadeias polipeptídicas que se arranjam lado a lado em zigue-zague, formando pregas que interagem através de ligações de hidrogênio entre os segmentos. Então, eu tenho a estrutura primária que é linear, a alfa-hélice, uma hélice. A folha beta, em vez dessa estrutura primária ela ficar linear, ela começa a ter pequenas quebras, né? Que é justamente esse zigue-zague. Nessa estrutura, os grupos R se projetam em direções opostas e elas vão poder ser paralelas, em que a orientação amino e carboxiterminal entre as folhas é igual, certo? Então, o grupo amino que sobrou, ele vai estar para o mesmo lado que o grupo carboxil vai estar. E antiparalelas, em que a orientação vai ser oposta, certo? O grupo amino para um lado e a região carboxiterminal para o outro, para baixo, um para cima e outro para baixo, né? Nessa estrutura, os grupos R internos à estrutura devem ser pequenos para permitir a interação e compactação das folhas. Por isso, os mais comuns para formar folha beta são glicina e alanina, que possuem grupos R pequenos. E a glicina, ela tende a formar folha beta porque ela já tende a atrapalhar a formação da alfa-hélice por ser flexível demais devido ao tamanho. Então, a estrutura secundária volta beta, que é o terceiro tipo de arranjo secundário, são alças que fazem muitas vezes a conexão entre folhas betas e alfa-hélices ou entre folhas beta antiparalelas. Então, como tem aqui, ó, isso aqui é uma folha beta, começa a formar o zigue-zague e os grupos R, eles vão alternando aí para fora. A antiparalela, ela vai indo e dobra, certo? E essa transição
entre uma e outra é feita justamente por esse arranjo que é chamado de volta beta, por isso volta, né? Ou no inglês eles colocam lá turn beta. Quando é paralela, vai ser aqui uma do lado da outra, uma do lado da outra, uma do lado da outra, que interagem por pontos de hidrogênio. Percebam, isso aqui é a mesma proteína, certo? Não é porque vocês não estão vendo a conexão aqui que não seja a mesma proteína. Então vamos supor, iniciou aqui no começo da cadeia, iniciou uma folha beta. Depois virou uma alfa-hélice. Essa alfa-hélice dobrou. E aí gerou uma folha beta aqui. Essa folha beta que foi gerada depois é que está interagindo de forma antiparalela. Mas se ela tivesse nessa direção, também na mesma direção, seria paralela, certo? Mas é da mesma proteína. Então, aquele lance que a senhora estava mostrando dos estabilizadores, no caso, é necessário que os aminoácidos façam com que ocorra esse dobramento, né? Para ter a... Exatamente. Só vai acontecer esse arranjo se os aminoácidos forem favoráveis. Se eles ficarem repelindo, se forem grandes demais para empacotar, para favorecer as interações de hidrogênio, não vai acontecer, certo? Vai ser outra estrutura, mais linear, ou vai formar a alfa-hélice, ou vai formar a folha beta, seja paralela ou antiparalela, de modo que possa ficar alternando os arranjos. Fiz uma alfa-hélice porque ela foi mais favorável para gerar em seguida a sequência que está antes e depois dessa alfa-hélice, uma folha beta que conseguiu ficar antiparalelo, e aí conseguiu fazer esse dobramento. Então vão ser os aminoácidos que vão ditar como é que vai ficar a estrutura dessa proteína. E o que eu mostrei anteriormente é mais relacionado à alfa-hélice, né? São as restrições que podem impedir a formação da alfa-hélice. Ah, professora, se eu fosse ver a predominância dos arranjos que acontecem no dobramento das proteínas, a predominância total é de alfa-hélice. Você joga lá a maioria das proteínas cristalizadas que estão disponibilizadas em bancos digitais, a maioria das proteínas vão formar a alfa-hélice, certo? Poucas formam a região de folha beta. Nessa estrutura secundária, o que é que causa isso, esse zigue-zague da conformação? São os aminoácidos que favorecem essa conformação, esse arranjo. Por exemplo, a maioria dos aminoácidos que são identificados na folha beta são a glicina. Então, se eu tenho várias glicinas associadas, eu vou conseguir formar a alfa-hélice? Não, por quê? Porque a glicina é uma das restrições à alfa-hélice, porque ela é flexível demais. Então, ela vai torcer demais. Então, ela vai favorecer a ocorrência da folha beta, certo? Deixa eu ver se eu entendo, então. Essa é a primeira folha, né? A folha beta, né? É uma proteína. Aí, em algum momento, ela vai se tornar uma alfa-hélice e posteriormente... Não. É porque... Deixa eu ver aqui se eu... Ela se torna sobre si. Aí, essa Exatamente. Ela dobra entre... É o processo de dobramento da proteína. Né? Ela dobra entre si. Então, vamos supor aqui, eu tenho uma sequência primária. Né? Sequência primária linear. Vai partir para o arranjo secundário. Então, esse início aqui está rico em glicina. Então, como está rico em glicina, ele formou uma folha beta, que é representada pela setinha. Essa parte daqui já vai favorecer uma alfa-hélice. Aí aqui já veio uma alfa-hélice, certo? Aí aqui em sequência também favoreceu a ocorrência de uma folha beta. E o que é que vai acontecer quando a gente partir para a terceira parte, que é onde ela vai se dobrar mesmo? Essa folha beta, ela pode vir para cá, vamos supor aqui. Aí veio a alfa-hélice aqui embaixo, aí veio subindo aqui e colocou a outra folha beta em sequência, certo? Então aqui paralela, né? Porque elas estão no mesmo direcionamento, mas ela vai se dobrando de modo em que as regiões vão se juntando para interagir. Deu para entender? essas folhas vão formar as proteínas de canal. Podem formar proteínas, podem formar todo tipo de proteína, mas normalmente os canais são principalmente formados por alfa-hélice. As proteínas de canal. Principalmente porque elas têm como motivo principal, né, que é o que chama motivo de conformação da proteína, o barril. Então, o barril ele é principalmente formado por alfa-hélices, porque ele fica mais facilmente imerso na bicamada lipídica. Então, continuando, né?
Então, partindo para a estrutura terciária da proteína equivale ao arranjo tridimensional dos resíduos de aminoácidos mantidos por interações fracas, principalmente. Quando as proteínas possuem mais de uma cadeia, o arranjo desses complexos tridimensionais é o que a gente chama de estrutura quaternária. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem essa proteína vermelha, em que a gente tem várias alfa-hélices, e percebam que tem alguns fios soltos. Esses fios soltos de transição é o que a gente chama das volta beta, que é justamente essas alças que a gente observa na estrutura tridimensional de proteínas. Então, a estrutura terciária é justamente quando começa a formar todo o arranjo secundário desse jeito. As regiões que são para ser folha beta serão, as regiões que são para ser alfa-hélice serão, as regiões que serão para ser volta beta serão. E aí, na estrutura terciária é que a gente tem mesmo a junção de tudo para levar a proteína à sua conformação nativa. São as folhas betas. As setinhas as volta betas é que são essas alças. Isso, volta beta. As folhas betas são representadas por setinhas e as volta beta são as alças soltas e a alfa-hélice é uma espiral. Essa bicha vermelha aí, dá pra identificar essa alfa? Tá aqui, todas essas. Aqui tá em cartoon, né? Justamente pra gente ver bem bonitinho a alfa-hélice. Não, sem ser a alfa-hélice, no caso Aqui não tem a folha beta, aqui só tem a volta beta e a alfa-hélice, não tem a folha beta. Né? Se tiver, teria que ampliar muito para ver se tem uma setinha, porque no programa que faz a representação, ele representa por uma setinha, as folha beta. E aqui é só para mostrar para vocês uma estrutura quaternária. Essa estrutura, para que ela fosse funcional, não adiantou o organismo traduzir essa proteína, traduzir a proteína amarela, traduzir a proteína roxa, traduzir a proteína vermelha. Não adianta traduzir isso tudo se a gente não juntar, porque elas só serão funcionais juntas, certo? Então, na estrutura quaternária é quando a proteína, para se tornar funcional, ela precisa de outras cadeias. Ah, professora, mas e se fosse o exemplo lá do complexo que faz a perfuração, que a senhora disse que são todos C9, né, da proteína do complemento. Então, seria verde, 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 verde. Entendeu? Certo? Então, proteína, a estrutura quaternária só se refere que essa proteína precisa de mais de uma cadeia para se tornar funcional. Então, as proteínas, né, elas têm dois grandes grupos, as proteínas fibrilares, que são normalmente em cadeias, em filamentos, um único tipo de estrutura secundária e funções de suporte, forma, proteção. E as globulares, que são dobramentos em forma esférica e várias estruturas secundárias e têm funções metabólicas e reguladoras. Então, essas proteínas globulares estão mais associadas às proteínas enzimáticas, né? Que tem um papel no processo metabólico em si. E essas proteínas aqui, que já são fibrilares, elas têm mais o papel estrutural. Então, eu tenho o fibrinogênio para coagulação sanguínea, é uma proteína, né? Vai produzir a fibrina. Então, é uma proteína que tem um papel mais estrutural, porque ele vai formar uma rede junto com as plaquetas para formar o coágulo sanguíneo. Então, existem essas funções, uma de atuação direta no metabolismo e outra de atuação mais estrutural dentro do organismo. Formação, transporte, né? Canais diretos, não que realizam catálise de transporte ativo. Canal direto é uma proteína mais fibrilar, porque ela tem esse papel estrutural. Proteínas que formam o citoesqueleto são proteínas mais estruturais, são proteínas da classe das fibrilares. Aquelas que têm um papel principalmente enzimático, catalítico, são do grupo das proteínas globulares, ok? Então, vamos lá. As proteínas, elas atuam em condições celulares, assim, se as condições destoam desta, as proteínas podem ser desnaturadas, que equivale a mudanças na estrutura tridimensional que ocasionem a perda da função dessa proteína.
Então a desnaturação não equivale sempre ao desdobramento completo. Às vezes, pequenas partes desdobradas já interferem na função. Lá no começo a gente viu que diferentes espécies, mesmo tendo enzimas que realizam a mesma função, elas têm várias diferenças entre a sequência de aminoácidos, porém existem sempre regiões, que é o que a gente chama de regiões conservadas, que tem a mesma composição de aminoácido. Que foi que eu disse? Que aquelas regiões têm um papel importante na interação da enzima com o substrato e na catálise em si, certo? Então, se eu tiver uma desnaturação, eu aumentei um pouquinho a temperatura afetou justamente a região conservada. Não desnaturei a proteína completamente, ela não virou um fio completo, ela ainda tem partes dobradas, mas eu desnaturei uma região que era essencial à função. Então, ela não funciona da mesma forma. Então, não preciso desnaturar completamente a proteína para deixá-la funcional. Basta que eu desnature uma região que é importante para a função dela, certo? A desnaturação por calor é quando a gente chega a uma temperatura limite e aí vão se romper as interações fracas e todo o restante da molécula se rompe. Então, aumenta a temperatura e começa a se romper as interações fracas que favorecem o quê? Esse dobramento aqui na estrutura tridimensional. Com o rompimento dessas interações fracas começa a desestabilizar toda a estrutura da proteína. Então, ela vai desestabilizando e desnatura completamente. Porém, dependendo, obviamente, da temperatura, nem sempre a temperatura vai ser tão elevada que a gente vai conseguir romper as ligações peptídicas. Por quê? Porque uma ligação peptídica é uma ligação covalente. Para a gente romper uma ligação covalente, a gente precisa de muito mais impacto para conseguir. Então, na maioria das vezes, a desnaturação vai ali até a sequência primária, deixa a cadeiazinha de aminoácidos toda interagindo. Professor, então assim, se pega uma estrutura quaternária, aí desnatura até chegar para uma primária, ela pode voltar a ser quaternária, mas não necessariamente... Terciária, né? No caso, vamos pegar só uma. Não precisa pegar várias cadeias, não. Não, mas assim, eu digo, depois vem outra cadeia para a quaternária, é isso que eu estava falando. Sim. Mas não necessariamente aquela anterior, né? Sim. Mas é possível. O quê? É possível ela retornar. Se ela não precisa de uma chaperona, ela vai, desnaturou o complexo todo. Mesmas interações. Sim, porque é justamente a sequência de aminoácidos que favorece aquelas interações. É a interação entre os grupos que vai favorecer aquelas interações. Então, se existe aquela sequência, os grupos de cada resíduo de aminoácido estão existindo ali, eles vão interagir exatamente da mesma forma, se as condições celulares forem exatamente as mesmas. Mesmo pH, mesma homeostase dentro da célula, vai gerar do mesmo jeito, certo? Sempre. Mas isso é o que acontece quando você prancha o cabelo, geralmente porque quando você prancha... Isso, é exatamente isso. Vai só as mais superficiais, aí analisa, só que depois ele vai encaixar. Exatamente. E aí quando faz a progressiva, acho que quebra realmente a estrutura primária e aí fica liso. Exatamente. O melhor exemplo que tem é da progressiva. Todo mundo sempre dá. E Pois a é. roxinha aqui? Molhou. Pois exatamente. Sim. Que ele é mais... Aí ele já não volta. Não. Por quê? Porque rompeu tudo, né? Rompeu tudo. Rompeu tudo. Certo? É quando a temperatura, nem sempre uma temperatura elevada, ela vai romper as ligações covalentes. Mas quando a temperatura excede, ela vai romper as ligações covalentes. E rompeu a ligação covalente, destruiu a estrutura primária, não volta mais, de jeito nenhum, tá? Além disso, além de temperatura, o pH e os solventes também podem desnaturar as proteínas, mas de uma forma mais branda, já que não rompem as ligações covalentes. Então, ele vai também, dependendo igualmente a temperaturas brandas, desnaturar ali até a estrutura primária. Chegou na estrutura primária, ele não tem essa força de romper as ligações covalentes. Então, também pode se refazer, se renaturar a proteína. Algumas proteínas, que é a minoria, né, que não precisam de chaperonas, após sofrer uma desnaturação, podem se renaturar quando retornarem às condições ideais para a sua atividade. Isso é o principal indicador de que a estrutura primária da sequência de aminoácidos
é quem determina a estrutura terciária das proteínas, ou seja, a sua estrutura funcional, tá? Então, a capacidade de algumas proteínas de conseguirem renaturar quando retornam às condições ideais é que comprovam isso. Porém, a minoria das proteínas tem essa capacidade. A maioria, principalmente no nosso organismo, que é um organismo mais complexo, necessita da ação das chaperonas para o dobramento, a estrutura terciária acontecer, certo? E aí, se precisa das chaperonas, a maioria precisa da ação das chaperonas, certo? Se precisa da ação das chaperonas, não vai conseguir renaturar, mesmo que solte lá nas condições ideais. Só vai conseguir se soltar junto com as condições ideais a chaperona, certo? Então, aqui é o exemplo, né? Aqui tem a proteína dobradinha, bonitinha, aumento de temperatura ou variação de pH, desnatura a proteína, só que aqui, ó, ela manteve a sua estrutura primária, ela tá linear. Então, se ela não precisar da ação da chaperona, quando colocar nas condições ideais, ela consegue voltar a essa estrutura terciária, certo? As enzimas, elas são moléculas essenciais ao metabolismo celular e todas as enzimas são proteínas, obviamente, exceto por algumas moléculas de RNA catalíticas. Algumas enzimas, elas necessitam apenas dos seus resíduos de aminoácido para exercer sua função, outras precisam de um cofator, que pode ser o íon metálico ou molécula orgânica, que é o que a gente chama de coenzima, que foi o que a gente viu de grupo prostético, né? Existem 6 classes principais de enzimas: óxido-redutases, transferases, ligases, isomerases, liases e hidrolases, né? Então, óxido-redutase realiza a reação de óxido-redução. Transferase transfere grupos. Ligases realiza ligação entre moléculas. Isomerases é que faz a epimerização de alguns grupos químicos. Liase é a que quebra as ligações em vez de formar. E hidrolase é a que quebra, só que através de uma reação da ação da água, certo? As reações catalisadas pelas enzimas, elas vão acontecer no sítio ativo, que é um bolsão onde se liga o substrato através de interações dos resíduos com a molécula, benéficas e maximizadas nessa região. Então, por que é que uma proteína que seja enzima, ela consegue realizar um processo catalítico? Porque ela interage de forma ótima no sítio ativo com o substrato. Então, aquilo que a gente vê desde criança, que a enzima interage com o substrato igual chave e fechadura, é a coisa mais errada que existe na face da Terra, né? Tem um exemplo perfeito no livro do Lang, né? Mas é na versão antiga, a versão atual não tem mais não. Que é, se fosse o modelo chave e fechadura e a enzima fosse isso aqui, era só o bastão ser isso aqui, entrar, né? Vamos supor que tá igual, viu? Entrar aqui que ele ia ser quebrado. E não é isso que acontece. Ele vem, se liga aqui e depois dele se ligar aqui, ela sofre uma mudança de conformação em que ele vai ser quebrado. Entendeu? Então ela tem que mudar de conformação, não é chave e fechadura, encaixou, aconteceu. Não, ele muda a conformação justamente por quê? Porque os aminoácidos que estão presentes aqui nesse sítio ativo vão interagir com as moléculas do substrato. E essa interação, obviamente, né, vai causar mudanças na conformação da proteína. É assim que ela consegue atuar cataliticamente. É o encaixe induzido? Exato, encaixe induzido, certo? A função do catalisador é aumentar a velocidade da reação pela redução da barreira energética da energia de ativação, sem interferir no equilíbrio. Então, para que essa reação aqui de quebra do bastão aconteça, eu preciso que a resistência, a barreira da energia de ativação, ela seja reduzida. E o que é que vai reduzir essa barreira da energia de ativação? Essa interação entre os aminoácidos do sítio ativo com os componentes do substrato, eles vão, é o quê? É formação e formando e desfazendo ligações entre átomos, né? E isso vai liberar energia. Então, é essa energia que é liberada no processo de interação ótimo entre o sítio ativo e o substrato
que libera energia suficiente para baixar o nível de energia para quebra daqui para cá. Né? E aí, diminuindo essa energia que tem que ser transplantada, é que se consegue realizar o processo catalítico. A importância de existirem as energias de ativação é que, se elas não houvessem, as moléculas se autoconverteriam espontaneamente em moléculas mais simples e não forneceriam subsídios para as moléculas mais complexas. Então, a gente tem que ter a energia, a barreira da energia de ativação. Senão, constantemente, né, a entropia, né? O sistema, ele tende a aumentar a entropia. Como é que a gente aumenta a entropia? Liberando mais moléculas simples. Então, ele tende a querer quebrar as moléculas para aumentar a entropia. Então, tem que ter a barreira da energia de ativação lá em cima e só acontecer quando, de fato, for favorável para essa catálise. Certo? Vocês entenderam? Então, pessoal, mais um intervalinho agora. Caramba!